Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A tumba do curandeiro. Olá, Luciano e amigos do Brasil. Meu nome é Jesus e eu saúdo vocês da cidade de Córdoba, na Argentina. Eu escrevo para compartilhar uma história que eu vivi durante a minha adolescência. Desde já, muito obrigado e espero que apreciem a história. Estávamos no ano 2000 e esse foi um ano cheio de experiências significativas para mim. A maioria delas me ajudou a moldar a minha personalidade e me tornou a pessoa que eu sou hoje. No entanto, o que eu vou contar hoje faz parte do que eu chamo de uma lição que a vida quis me ensinar sobre o respeito aos outros. Era janeiro, um dia de verão escaldante em minha cidade, como todas as tardes de verão por aqui. Era uma segunda-feira e na noite anterior eu havia tido um sonho com a minha mãe que faleceu quando eu ainda era criança. Ao acordar, eu percebi que já fazia muito tempo que eu não a visitava no cemitério. Eu decidi então que era hora de fazê-lo. No caminho, passei para buscar dois dos meus amigos inseparáveis, Ruben e Hugo, que eram um pouco mais jovens do que eu. Quando cheguei, eles concordaram em me acompanhar nessa visita. Compramos flores e, ao chegarmos ao cemitério, fomos diretamente ao túmulo da minha mãe. Lá, nós a cumprimentamos e rezamos em silêncio por um tempo. Depois eu peguei um jarro e fomos a um chafariz a alguns metros de distância para lavá-lo e encher de água para as flores que levávamos. Tudo estava indo bem, até que, em um determinado momento, vimos Hugo fazendo algo que desencadeou uma série de eventos ruins que afetaria a vida dele. Enquanto eu lavava o jarro, percebemos que Hugo estava parado a alguns metros de nós. Não sei se ele estava ciente ou não, mas ele estava pisando em um túmulo muito modesto, coberto apenas de terra e com uma cruz de madeira desgastada pelo tempo. Ruben e eu ficamos surpresos e imediatamente gritamos com Hugo, dizendo: "Você não vê onde está pisando? Respeite, por favor." Ele nos olhou com surpresa, baixou o olhar para onde estava pisando e, apesar de ter percebido o que estava fazendo, apenas zombou da situação, dizendo: "Essa pessoa aqui já está morta há anos, duvido que ele se importe." E soltou uma risada. Ruben e eu ficamos em silêncio, mas o nosso olhar de raiva e desaprovação fez com que Hugo ficasse sério e se afastasse daquele lugar. Eu enchi o jarro com água e retornamos ao túmulo da minha mãe, onde ficamos mais alguns minutos antes de nos despedirmos. Eu lembro-me que, quando voltávamos para casa e íamos em silêncio, estávamos muito chateados com a atitude do Hugo. Ao chegar em casa, nos despedimos e, como posteriormente descobrimos, essa foi a última vez que vimos Hugo da maneira como o conhecíamos. Luciano, poucos dias depois, uma amiga da família nos contou que Hugo estava passando por um momento muito difícil e que talvez precisássemos ajudá-lo. Então, decidimos procurá-lo e, ao chegar à casa dele no final de semana, ficamos chocados com o que encontramos. Sua mãe nos recebeu e, ao nos ver, ela começou a chorar imediatamente. Era óbvio que algo terrível estava acontecendo. Ela nos convidou a entrar e, sem dizer uma palavra, nos pediu que nos sentássemos. Em seguida, ela avisou a Hugo sobre a nossa presença. A expressão em seu rosto e suas lágrimas já indicavam que algo estava muito errado. Hugo finalmente apareceu, mas a sua condição física nos deixou atônitos. Ele estava pálido, com os olhos inchados e vermelhos, como se tivesse chorado por dias.
Suas olheiras indicavam que ele não havia dormido por um longo tempo e ele parecia ter perdido muito peso. Ele estava mancando, usando muletas, e suas pernas estavam enfaixadas desde os pés até a altura dos joelhos. Ele se aproximou, nos cumprimentou e em seguida começou a chorar desesperadamente. Nós ficamos sem palavras, sem entender o que estava acontecendo. Nossa única reação foi abraçá-lo e tentar confortá-lo. Após se acalmar um pouco, Hugo começou a nos contar o que havia acontecido, o motivo do seu sofrimento. Ele explicou que, depois que fomos embora do cemitério naquele dia, ele foi para casa, deitou-se para descansar e, ao acordar, ele sentiu uma dor insuportável nos pés. Eles estavam inchados, doloridos, e ele mal conseguia andar. Hugo tentou ir ao banheiro para melhorar, mas devido à dor, ele caiu no caminho. Ele perdeu completamente a sensibilidade nos pés e a dor estava se espalhando pelas pernas. Quando ele tentou se levantar, ele entrou em pânico. Enquanto estava ajoelhado pedindo perdão por sua atitude no cemitério, algo incrível aconteceu. Ele disse que sentiu uma mão gelada em seu ombro, uma respiração pesada perto do seu ouvido direito e uma voz grave e assustadora sussurrou: "Nós não gostamos de ser perturbados." Luciano Hugo nos contou que desmaiou nesse momento e quando ele recobrou a consciência, ele estava em um hospital. Sua mãe disse que o encontrou desacordado no banheiro e chamou uma ambulância. Os médicos não conseguiam entender o que estava acontecendo com ele. Após vários exames, não encontraram nenhuma doença que pudesse explicar a dor intensa que ele estava sentindo. Por enquanto, a única solução era tratá-lo com analgésicos, mas assim que o efeito passava, a dor voltava. Ele estava vivendo um pesadelo e ele não conseguia sequer dormir. Luciano, nós ficamos chocados com essa história e o Hugo chorou muito enquanto nos contava. Depois de ouvi-lo, levamos a história ao padre da cidade que concordou que o episódio no cemitério estava relacionado ao sofrimento do Hugo. Assim, começamos a pedir a Deus que o ajudasse a se recuperar. O Hugo se confessou e passou a frequentar a missa regularmente. Também oferecemos missas pela alma do falecido cujo túmulo ele havia desrespeitado. Então, pouco a pouco, o Hugo começou a melhorar. O inchaço diminuiu nos dias seguintes e uma semana depois a dor começou a diminuir. Atualmente, Hugo leva uma vida normal, mas ele nunca mais esqueceu o que aconteceu naquele dia no cemitério e o erro que ele nunca mais repetiria: zombar dos mortos. Recentemente, eu voltei àquele cemitério e observei que o túmulo em questão ainda está lá, com um pequeno montinho de terra e uma cruz de madeira desgastada pelo tempo. O nome do falecido ainda é visível, mas quase impossível de ler. Os mais velhos contam que a pessoa que repousa ali não é um indivíduo comum, mas um homem que foi negligenciado por sua própria família, um curandeiro chamado Dom Vicente. Essa história nos lembra que todos merecem respeito mesmo depois de partirem. Alguns ainda permanecem um tempo entre nós, nos lembrando que não se foram completamente. Eu agradeço por você me permitir compartilhar essa história e envio saudações direto da Argentina a todos vocês que seguem esse excelente canal. Um grande abraço a todos do Brasil. A Velha Casa. Luciane e amigos, eu venho pensando em finalmente pôr no papel essa história que eu vivi. Mas eu não sei. Eu acho que mesmo depois de tanto tempo, ainda é difícil para mim. E ainda me dá medo. Eu deveria estar acostumado, já que eu contei essa história várias vezes ao longo dos anos.
mas ainda hoje ela me assusta, e ao relembrar, ela ainda me dá arrepios. É por isso que as pessoas acham que eu estou louco. Talvez eu seja, não sei. A verdade é que eu juro que não é uma invenção minha e nem um sonho. Eu ainda carrego as marcas do que aconteceu há muito tempo. Eu quero escrever sobre isso para ver se assim eu consigo me livrar dessas lembranças. Eu trabalhava em uma empresa que reformava casas e apartamentos para funcionários que precisavam se mudar devido a questões de segurança. Eu também tive que me mudar e deixar a casa onde eu morava há mais de 20 anos. E não foi fácil, pois eu tinha uma esposa e um filho de apenas 3 anos na época. Nessa empresa, eu trabalhava há 10 anos. Foi lá que eu conheci a Paola, minha esposa, e fazia 4 anos que estávamos casados. Tudo estava indo bem, um bom emprego e uma bela família, mas de repente, tudo mudou drasticamente. Meu chefe um dia me disse: Carlos, eu acho que é hora de você honrar o seu título. Você vai para o interior trabalhar por um tempo indefinido, pois temos uma obra muito importante para construir e eu preciso que você esteja lá. Você e sua família se mudam para a casa no terreno onde estamos construindo. Eu contratei uma empresa de mudança para levar todas as suas coisas. Você tem 1 semana para assumir a obra. Por razões óbvias, eu protestei. Não era fácil mudar de vida de um dia para o outro e eu ainda estava preocupado com o que a minha esposa pensaria. No entanto, ela não se queixou e até me apoiou o tempo todo. Quando chegou o dia da mudança, nossas famílias estavam felizes, pois disseram que agora tinham um lugar onde passar as férias. O processo de viagem foi cansativo e, ao chegar, os carregadores descarregaram nossas coisas e começamos a explorar a casa. Era uma casa de 2 andares com uma cozinha, sala de estar, um pequeno escritório, um lavabo e uma grande sala de jantar no térreo. Havia também uma escadaria que levava ao 2º andar, onde havia 3 quartos. O quarto das crianças, um quarto de hóspedes e um grande quarto com uma sala e um espelho antigo. A casa era a única naquela área. Os proprietários de todo o terreno costumavam morar lá para cuidar de suas plantações, mas misteriosamente desapareceram, como se a terra os tivesse engolido. Eu, no entanto, não estava lá para fazer perguntas, e sim para trabalhar. Meu chefe chegou no dia seguinte com o mestre de obras para começar a construção. Estávamos com pressa e tínhamos pouco tempo. Minha esposa e eu organizamos nossas coisas e logo estávamos prontos para dormir, pois estávamos cansados da viagem e de nos adaptar ao novo lugar. Inicialmente, a ideia era morar lá por 1 ano e meio. Passaram-se 3 meses sem problemas e estávamos indo bem com o trabalho. No entanto, um dia, enquanto cavávamos uma fundação, alguns trabalhadores começaram a gritar chamando por mim e o mestre de obras. Eles haviam encontrado uma grande caixa de madeira em estado de decomposição, com ossos humanos, potes de cerâmica e fotos estranhas dentro de um envelope. Além disso, havia um espelho e um quadro antigo que parecia ser valioso. Isso assustou alguns trabalhadores que se recusaram a trabalhar. No dia seguinte, eu falei com Gonçalo, que era o mestre de obras, sobre o incidente, e ele me disse que alguns trabalhadores ainda estavam assustados, acreditando que o que encontramos era uma coisa ruim. Eles até jogaram os ossos fora e colocaram o espelho ao lado do outro, na casa. Ele disse que esses trabalhadores estavam sendo preguiçosos e inventando desculpas para trabalhar. Mas um dia, fomos a uma festa de um dos trabalhadores que nos convidou. Lá eu conheci um homem mais velho que me perguntou de onde eu era. Quando eu respondi, ele me perguntou onde eu estava morando. Eu respondi que na casa que ficava no caminho antigo em direção à montanha. Ele imediatamente me respondeu, mencionando que era melhor eu sair de lá, pois eu estava correndo um grande perigo. Ele me disse que muitos anos atrás
uma família vivia naquela casa e ela desapareceu em uma noite de tempestade e eles nunca mais foram encontrados. Ele disse que a casa tinha um portal. Após essa conversa, eu realmente comecei a questionar a segurança daquele local. Algum tempo depois, à noite, enquanto estávamos dormindo, eu ouvi um estranho ruído. Meu filho estava chamando por mim. Eu me levantei e procurei por ele, mas ele não estava em seu quarto. Eu o encontrei sentado na frente do espelho que tínhamos encontrado, enquanto uma figura estranha emergia dele. Isso me assustou e eu gritei para o meu filho perguntando o que ele estava fazendo. Então a figura desapareceu imediatamente e meu filho olhou para mim dizendo que viu os nossos reflexos no espelho, mas que eles não eram nós. O reflexo dele parecia algo demoníaco e o meu era diferente. Eu pensei que era apenas a minha imaginação, pois eu estava exausto e com muito sono. No entanto, no dia seguinte tudo parecia normal novamente e meu filho estava calmo. Eu tomei meu café da manhã e fui para o trabalho. Eu não mencionei nada à minha esposa. O trabalho estava indo bem e estávamos progredindo bem. Mas uma noite, eu ouvi novamente um estranho barulho enquanto dormíamos. Meu filho estava chamando por mim, e quando eu fui até o quarto dele, eu percebi que ele estava sentado na frente do espelho novamente. Dessa vez, ele não estava sozinho. Havia uma figura dentro do espelho que parecia ser idêntica a mim. Eu fiquei chocado e perguntei o que ele estava fazendo. A figura desapareceu e o meu filho parecia confuso. Luciano, eu fui à cozinha onde a minha esposa estava e disse a ela que precisávamos sair daquela casa imediatamente. Ela concordou e fomos para um hotel. No dia seguinte eu falei com meu chefe sobre a nossa decisão de sair daquela casa e ele conseguiu outra para nós em um local mais afastado. Alguns trabalhadores foram realocados para a casa onde eu estava morando com a minha família. No entanto, um dia, um dos operários se aproximou de mim e perguntou se eu já tinha morado naquela casa. Eu disse que sim, então contei a ele a minha experiência. Ele então me disse que coisas estranhas estavam acontecendo lá. Eles viam sombras por toda a casa e ouviam ruídos vindos do espelho. Eu estava preocupado, mas não fiz muito caso. Desde então, eu tenho me sentido seguido e, ocasionalmente, eu vi sombras no espelho da minha própria casa. Isso me dá muito medo e arrepios, imaginando que o que estava naquela casa possa estar me seguindo. Eu sempre me perguntei o que aconteceu naquele lugar e a única explicação que eu encontro é que a casa e o espelho estavam amaldiçoados. Durante o tempo em que eu estive lá, aconteceram muitos eventos estranhos e sobrenaturais. Muito obrigado, Luciano, por contar a minha história.